Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de pós-natal, né? Nossa pós-natal de tempos verbais, tá? Que estão faltando. Pessoal, eu vou passar muito rápido, tá? Porque a gente já falou dos tempos principais, eu vou listar os principais agora. E eu vou falar alguns tempos que a gente tem que se atentar, tá? Inclusive na descrição, tá? Eu vou tentar deixar uma tabela de verbos, alguma coisa assim, porque eu sei que é importante. Eu lembro que eu deixei no passado, mas eu vou também deixar aqui, tá? O que acontece? Em inglês a gente vai ter três tempos verbais principais, né? Que é o present, o past e o future, tá? Vou deixar o future lá embaixo mesmo, porque o future a gente nem precisa se preocupar, tá? O future tem muito pouca coisa que vai ficar mais difícil. Tá? O presente vai ter o quê? Poxa, pessoal, a gente vai ter o to be, a regra do to be, a regra daqueles verbos igual o can, o must e o may que a gente viu, né? E vai ter os outros verbos, tá? Aqui não tem segredo, tá? É isso que a gente vai ter de presente simples, né? E também vai ter o continuous, que é aquele lá, né? I am working, né? Que a gente também viu, tá bom? E o futuro? O futuro, lembra? We will go into, tá? Ainda vai ter gente que vai falar assim, eu posso falar que eu irei fazer tal coisa? I will be going to? Pode, tá, pessoal? Pode misturar os dois, mas não vai causar problemas na hora de entender o texto para vocês, tá? O mais importante é isso, o futuro. É basicamente o will going to, a diferença dos dois. Lembrando que os dois vão falar do futuro, então eu acredito que haja pouco prejuízo para vocês na hora de estudar para a prova, tá? Agora vai apertar aqui que é o passado. Sim, o passado. O passado a gente estudou, né? O passado simples, o past simple, que é o quê, né? O passado do to be, que é was e were, que a gente viu nos textos, né? E o passado dos outros verbos, né? Que é o verbo com ed no final, ou, or, a segunda coluna, tá? Second column. Deixa eu até ver se a minha cabeça não tá cortando aqui. Não tá cortando, graças a Deus, tá? Esse é o passado que a gente estudou, tá? Quando a gente falou do was e do were, também entrou no nosso estudo, né? O past continuous, porque, poxa, se tem o was e o were, tem o past continuous, né? Então, I was lá. I was sleeping, tava dormindo. Isso daqui é tranquilidade, tá? Então é isso que a gente viu. Só que faltou aqui alguns tempos verbais no passado, tá? Que eles ficarem abertos aqui. Que a gente vai estudar, assim, de maneira muito simples hoje, tá? É só para entender a prova. Mas teacher, não sei o quê, não. Meu amigo, não entendeu o verbo que veio depois, não entendeu a estrutura, mas você entendeu ali aquela ideia inicial, que é o tempo verbal, você já sabe responder a prova, tá bom? Ainda mais na frase, porque se você souber o vocabulário na frase, a ideia de tempo verbal que se passa, já era, tá? Já era. Sem brincadeira, já era. E aí, é só vocês, né, interpretarem mais ou menos condizente com aquele tempo verbal, tá? Eu tô falando essas coisas porque, assim, é mais trabalhoso, tá? Essa parte aqui, geralmente, quando o aluno vai fazer uma aula particular comigo, ele vai ficar 6 meses. Que a gente já tá conversando. Nesse momento, a gente já tá conversando, né? Porque a gente já tá fazendo uma aula há um bom tempo, né? Já tá conversando. E aí eu vou introduzindo esses verbos aos poucos, então fica mais fácil de memorizar, né? E também a situação, né? Eu vou começar a fazer perguntas obrigando o aluno a responder nessa situação, tá? Então aqui, vamos direto pro que falta, né, de tempo verbal. Eu já falei muita coisa, já gastei um tempão aqui, né? Que não era para eu gastar. Já tinha até aula passada ali, então eu vou inverter aqui a nossa luzinha. Bom, vai ter que caber tudo aqui, tá? Eu acredito no meu potencial. Bom, pessoal, faltou então falar uma coisa, tá? Do passado. Vou colocar aqui, ó, recent past, né? Passado recente. Deixa eu até ver se tá aparecendo, tá aparecendo bonitinho, beleza. Passado recente, tá? A gente vai entender a estrutura. E a gente vai pegar o passado, past of the past. Sabendo esses dois já era, tá? São os tempos que falta a gente estudar em inglês. O passado recente é uma coisa que a gente não tem em inglês, tá? Em português, desculpa. Eu falo assim, eu fiz minha lição, né? Pô, eu fiz a lição, professor. Eu fiz a aula tal. Fiz a aula X. Maravilha, né? Pessoal, em português, quando a pessoa fala assim, fiz a lição, eu, como professor, eu imagino que ela fez agora. Tá? Eu não vou ficar pensando assim, quando será que ela fez? Não sei. Português não dá essa dica pra gente. Tá? Já em inglês vai ter claramente, dependendo do tempo verbal,
que a gente usar, que significa isso, passado recente, tá? Então, assim, esse tempo aqui vai ser usado para quê? Para passado recente ou para quando não tem um tempo definido, tá? Então, eu vou ter que colocar aqui, ó, undefined. E aí tem muito professor que confunde, né? Ah, porque não tem tempo definido, né? Ah, não, porque tem tempo definido, eu vou sempre usar o past simple. Não, pessoal, tá? Passado recente é quando você não quer falar, não quer mencionar que você fez uma coisa recente, né? Então, por exemplo, ó, tá, deixa eu ver aqui. Eu terminei, né? I finished. Só para pegar um verbo fácil, né? I finished my meal. Terminei minha refeição. Deixa eu ver se vai caber aqui, né? Ou se cortar também ia cortar pouca coisa, né? Ah, não cortou, graças a Deus. Ó, terminei minha refeição. I finished my meal. Poxa, eu terminei, mas quando? Né? A pergunta inicial é essa, mano. Quando que você terminou essa porcaria, né? I finished my meal. O nosso cérebro vai deduzir, né? Não, deve ter sido recente, né? Mas se eu quiser deixar claro, cara, eu só preciso colocar uma coisa, o have. I have finished my meal. Ou I've finished, né? Mas no texto vai estar perfeito assim, ó, o have. Ah, e se eu for falar dela, né? She. Legal. Ela, agora eu vou pegar um irregular, tá? Para vocês entenderem como é interessante isso, porque por isso que vai ter que estudar os verbos da terceira coluna, tá? Já vou explicar para vocês isso. Que é uma coisa importante que se chama particípio. Tá? Particípio, ó, terceira coluna. Só nos irregulares, tá? Dos irregulares. Isso daqui vai estar na nossa descrição, pelo amor de Deus, pessoal. Eu vou deixar isso daqui na descrição para não ter desculpa nenhuma de não estudar, tá bom? E assim, os nossos textos vai aparecer pouco, então por isso que eu recomendo que vocês estudem mesmo ativamente, né? Peçam textos por chat com esse tipo de particípio, tá? Aqui é só uma revisão para vocês entenderem quando aparecer na prova de vocês, tá? Para eu poder fazer um estudo desse daqui mais calmo, eu ia precisar de mais 5, 10 aulas, tá? Porque esses são dois tempos verbais que são chatos de memorizar, tudo bem? Então, por esse motivo, eu tô fazendo uma aula aqui, ó. Eu tô tentando respirar um pouco mais para não atrapalhar vocês, tá bom? Então, ó, olha que legal, né? Se é ela, ó, she has, tá? Ah, ela foi, né? Poxa, se eu falar que ela foi, é she went, não é? Isso daqui é a segunda coluna. Mas eu quero colocar na terceira, tá? A third column aqui. Então eu vou ter que colocar she has gone, tá bom? Então como que funciona esse passado recente? Esse passado recente nada mais é, né, do que o nosso present perfect, o presente perfeito. Que legal, né? O present perfect nada mais é do que isso, tá? A pessoinha, o have ou has. Por quê? Isso daqui é a parte do presente, tá? O nome presente perfeito vem aqui, ó. Presente é o have ou has. E o perfeito? Ah, o perfeito é a terceira coluna, né? O particípio. E aí eu vou colocar aqui como participou. Beleza? Pessoal, essa é a estrutura, tá? Have ou has e o participou, né? E se for negativa, pessoal, a gente está usando o have como base. Então, I haven't finished. Eu não terminei. She hasn't gone, né? Vou até colocar aqui, ó. Ela não foi ainda, ó. She hasn't. She hasn't gone yet. Ela não foi ainda. Tudo bem? Ó, quando a pessoa não chegou a fazer uma ação, a gente não. Eita, abriu. Caramba, abri a guiada aqui, mas beleza, abriu rapidinho os vídeos ali, tá bom. No problem. Eu acredito que não tenha problema, não ter que cortar, né? Porque assim, meu principal medo é ter que ficar cortando vídeo, pessoal. Esse vídeo aqui é enorme, enorme, enorme. Ai, mas vamos lá. Eu acho que não mostrou nada demais, mas depois eu verifico. Então, I have finished my meal, tá? Eu terminei a minha lição. Ela não foi ainda. Se não aconteceu ainda, pessoal, não tem como usar o passado simples. Porque, she didn't go yet. Pô, mas o passado simples, lembra, é uma coisa que aconteceu no passado e já acabou lá. A gente fez essa definição na explicação. Aqui nunca chegou a acontecer. Então, não fiz tal coisa ainda. Se tem esse bendito ainda, a gente vai usar esse tempo verbal. Vocês vão perceber em texto. Perfeito? Mas aqui, ó, present perfect, tá? Estudem isso a fundo, tá? E memorizem a coluna do particípio, tá?
Como que a gente vai saber o que colocar na coluna do particípio? Se o verbo for regular, que é 90%, você só coloca o ed. Tá? Então, por exemplo, viajei. I have traveled. Ela assistiu. She has watched. Agora, por exemplo, nossa, eu bebi, né? Pô, lembra, drink vai virar drank. Então eu vou falar I have drunk, tá? Vai ser com U, a terceira coluna, perfeito? E o passado do passado aqui? O passado do passado nada mais é do que o past perfect, que é a pessoinha, mais o had. Só vai ter o had diferente, tá? Porque aqui é passado do passado, tá? Past of the past, vai ser o past perfect. E qual que é a parte do perfeito aqui? A parte do perfeito é o particípio de novo. Participou. Tá? Essa parte do participle eu vou até colocar aqui, ó. Ou vai ser terminado em ed, ou vai ser a terceira coluna, tá? Do dicionário. Então, se é regular, termina em ed, se não, é a terceira coluna. Então, que situação que você vai ver isso daqui no texto? Poxa, é muito com already, tá? Com já. Como assim? Poxa, they had already, que already é já, né? Já aconteceu, né? Então já aconteceu antes de uma coisa que aconteceu no passado, né? They had already found. Então eles já haviam encontrado, tá? Então havia encontrado. É isso mesmo, tá? Então ali a tradução é eu terminei minha refeição, ela não foi ainda. Aqui já é mais literal, né? O had que é o havia e o found encontrado, tá? Então, vou até colocar aqui eles, né? They had found, né? Então eles encontraram, tá? Haviam encontrado. É assim, pessoal, esse é um assunto, tá? Que vocês vão ter que pegar vídeo para assistir, tá? Então, recent past, né? Que é o present perfect e o passado do passado, que é o past perfect, tá? São dois tempinhos que, infelizmente, como eu não tenho, tá? Como fazer uma hiper revisão, eu quero que vocês se atentem a uma única coisa que vai acontecer na bendita prova de vocês, tá? Então imagina que tem lá Mario, tá? Have discovered. Pessoal, Mario have. Não, Mario has, não vou fazer bagunça aqui, né? Mario é sozinho. Mario has, não, Mario tem. Aí tem descobriu. Pô, tem descobriu é esquisito, né? Tem descobrido também não faz sentido aqui. Aí vocês veem o que vem depois, tá? Você tem assim, ó, uma junção de dois verbos e o da frente é o have ou has, ou é o had que a gente viu ali. Lembre-se que tá falando do passado, tá? Então assim, o Mario descobriu tal coisa recente, ó. Tá bom? Essa é a dica que eu posso dar para vocês. Não tem milagre, tá, nessa parte. Então, se vocês encontrarem o have ou had ou has, né, na frente de um verbo no passado, ou na terceira coluna, um verbo que vocês vão achar bem estranho, né? Poxa, por que que aqui tá, né, gone? Pô, gone é ido. Esse ido aqui, have gone, foi, tá bom? Ou had gone, havia ido. Nossa, ela tinha ido. Ela tinha ido para tal lugar antes, tá? É só para vocês entenderem que tá no passado, tá? Eu não perderia muito tempo se eu fosse vocês, ainda mais se vocês não tiverem com inglês avançado nessa parte, tá? Eu não entraria tão de cabeça. Eu veria umas frases, veria uns vídeos para entender, tá? Mas eu não me mataria para entender não, porque os textos, na maioria deles, estão no passado simples, porque são textos de prova, são textos que vão falar sobre descobertas de cientistas e blá 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 blá, tá? Mas se aparecer alguma coisa assim, já se atentem que provavelmente está no passado, tá bom, pessoal? Espero ter ajudado vocês e eu vejo vocês nas nossas próximas aulas em que a gente vai destrinchar mais alguns textos aí rumo à prova, ok? Thank you so much, guys, and I see you next class.